Graça e paz, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, a nossa vida. Queremos, nessa noite, orar ao Senhor, abençoar a sua casa, seus filhos, a sua família, dizer que Deus está cuidando de você, tá bom? Deus está cuidando da sua família, do seu casamento, dos seus filhos. Deus é um Deus presente, um Deus que está conosco em todo o tempo, amém? Essa noite quem vai estar conosco é o pastor Beto, ele vai trazer uma palavra ao nosso coração. Ele é líder do projeto Mochila, é um projeto missionário que tem. Ele vai falar melhor, com mais detalhes, mas nós recebemos o pastor Beto com muito carinho, com muita alegria. Seja bem-vindo, pastor Beto, fique à vontade na casa do Senhor, que Deus te use em nome de Jesus. Pai, queremos te louvar, Senhor, pela vida do nosso irmão, pastor Beto, pela palavra que ele vai trazer agora, Senhor. Queremos colocá-lo em tuas mãos. Ó Deus, glorificamos ao Senhor. Usa teu filho com graça, com poder, Senhor. Assim nós oramos a ti, no nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos. Eu me chamo Adalberto, o pessoal me conhece por Beto. Estou aqui para enviar essa palavra para vocês, o convite do pastor querido aí. Então, vou me apresentar, que a gente trabalha, né? Nós somos, eu e minha esposa, Charlene, somos missionários, já desde o ano de 2013, integral, no ministério. E eu vou abrindo a Bíblia aqui com vocês, mexendo aqui, juntos, tá bom? Nós somos missionários do sertão, já desde 2013. Nós trabalhamos com diversos lugares, diversas pessoas, e Deus tem feito grandes coisas. Nosso trabalho se chama Mochila no Sertão, né? E já fomos em vários lugares do sertão, já conseguimos alcançar muitas coisas, vimos muitas curas, vimos o poder de Deus, e com certeza, mesmo nessa época, Deus tem feito, né? Eu estava orando aqui, me preparando para falar algumas palavras, para dizer para vocês algumas coisas. E, além do sertão, a gente já esteve na África. Recentemente, a gente esteve em 2016 e nesse ano de 2020 mesmo, claro, antes da pandemia. Temos um trabalho também junto no Amazonas, apoiando, e a gente apoia obreiros em todo o Brasil. Temos tanto do extremo sul como do extremo nordeste. E fizemos um trabalho no Uruguai, visitamos o Uruguai, fizemos um trabalho muito bom na Bolívia, também no ano de 2018. E assim, quero que você abra sua Bíblia em 1 Samuel 22, né? E a gente vai falar um pouquinho da caverna. Tempo difícil, né? E estamos em tempo de fazer gravações. Você vai ouvir talvez barulho de rua, de carro. Minhas cachorrinhas talvez vão andar aqui. Você viu alguma coisa aí? Eu tô na minha casa aqui, na parte do fundo. E espero que você seja edificado e edificada. E espero também poder estar com vocês em breve, juntos no encontro presencial. E abra a tua Bíblia lá em 1 Samuel 22. Vamos falar um pouquinho da caverna, né? Caverna é o quê? É uma gruta onde muitas pessoas se escondem. É um lugar de refúgio, de abrigo. Na Bíblia, quando alguns personagens bíblicos fugiam de alguém, eles encontravam refúgio nessas grutas. Tem um caso que a gente sabe muito, né? Davi, ele ficou um bom tempo escondido do rei Saul, né? Na gruta de Adulão. E com ele, mais 400 homens. Lá em 1 Samuel 22, a gente vai falar um pouquinho disso. Então, vamos abrir aqui. Vou abrir junto com vocês. Eu tô com a minha Bíblia, a mensagem, talvez seja um pouquinho diferente da sua, mas é a palavra de Deus. Então eu vou ler o versículo 1 e 2 que diz assim: Davi fugiu e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e familiares souberam onde ele estava, foram ao seu encontro para se unir a ele. Não só eles, mas todos os que estavam em situações difíceis. Os endividados, amargurados. E Davi se tornou o líder deles. Eram cerca de 400 homens. Toda caverna, anote isso na sua mente, aí tem propósito. Davi, ele entrou na caverna porque foi um plano de Deus. Engraçado aqui que todos estavam fugindo, se escondendo de algo, né? Então, assim, foi plano de Deus. E quando Deus está no negócio, vidas são alcançadas. Então, várias pessoas com problemas se ajuntaram com Davi.
Mas Davi, mesmo na caverna, conhecia o Deus Todo-Poderoso. Ele podia ajudar essas pessoas. E assim, a gente recapitulando, antes de Davi se tornar o rei de Israel, ele ficou famoso. Em que sentido? Se tivesse internet nos dias de hoje, ele estaria aí, vamos supor, nas... o rapazinho baixinho que matou Golias, né? Olha, o vídeo tá aqui, tal. Então, aquilo foi se falando de boca para boca e Saul, né? Saul começou a ter ódio de Davi. Então, Davi, ele despertou o interesse de Saul. E enquanto ele pastor derrotou o gigante, ele cresceu entre os israelitas. Mas Saul ficou com ciúmes e, consequentemente, Davi precisou fugir da presença de Saul. E Saul ele não ia poupar quem estivesse do lado de Davi, nem a família, nem os apoiadores. Então, a gente leu aqui que os irmãos, quando souberam onde eles estavam, foram ao encontro. E não só os irmãos, os endividados, os amargurados, né? Os amargurados de espírito, se a gente lê, eles se tornaram os valentes de Davi. Gente, muitas vezes, eu costumo dizer que essa quarentena foi um tempo que Deus nos colocou na caverna, né? Deus nos colocou em situações tão complicadas. Deus permitiu o plano dele, quarentena com a família. Quantos de nós não estávamos com a família? Quantos de nós não estávamos mais com o pai, com a mãe? Não tínhamos tempo para nada, né? Tô ocupado, não tenho tempo, tô fazendo tantas coisas. E Deus, ele queria que a gente estivesse perto. A gente, como missionário, a gente abriu mão de tanta coisa, né? Estar com família. E Deus, ele nos trouxe de volta. Tô gravando esse vídeo aqui do Paraná. Daqui uns dias eu já tô na Bahia, onde eu moro, Feira, onde é a nossa base hoje de casa. E família, eu pude estar com a minha família, estar com a família dela. Foi muito bom poder voltar ao centro, sabe? Deus me permitiu na quarentena amar minha família novamente. Nunca deixei de amar, mas me permitiu cuidar dos meus idosos, cuidar daqueles que precisam, cuidar de cada um. Então, tem sido um tempo assim desafiador, mas um tempo assim de Deus poderoso. E assim como Davi, né? A família estava com ele, ele pôde cuidar da família. Ele estava ali como um propósito de Deus. E imagina aí, os amargurados de espírito que estavam. Muitas vezes você está aí me ouvindo, ele está com o espírito angustiado, está endividado. Muitos eram escravos naquela época, né? E começaram a dever para os seus senhores. E de alguma forma tinham que fugir daquilo, da escravidão, da luta. E foram para a caverna. A caverna também é plano de Deus. A quarentena também é plano de Deus. Deus permitiu, e eu tenho certeza que é nesse momento que Deus dá a vitória. Eu pude ver Deus na tempestade, Deus na caverna. Estava aqui agora ouvindo uma canção e me chorei assim em Deus. Ai, é tão bom quando a gente entrega tudo a Ele e deixar Ele fazer, não é mesmo? E mais legal também, quero que vocês se atentem a isso, que Davi, ele diz os estudiosos que possivelmente foi escrito o Salmo 57 nessa caverna. Vamos ler comigo lá? Como eu disse pra vocês, gente, essa Bíblia aqui se chama Mensagem, então ela tem uma linguagem mais atual, tá bom? Porém, a essência é a mesma. Que diz assim: ser bondoso para comigo, ó Deus. Salmo 57, tá? Recorro a ti para salvar a vida, e me esconderei debaixo das tuas asas, até passar o furacão. Clamo a ti, ó Deus Altíssimo, Deus que me mantém. Da sua morada do céu, ele me dá ordens e me salva. Humilha os que me agridem. Deus me ama generosamente e confirma a sua palavra. Em tempos de angústia, em tempos de caverna, vai sair de você a melhor palavra, o melhor salmo, a melhor canção. Também tem outro salmo, possivelmente foi escrito durante esse tempo na caverna, que é o Salmo 142. Queria que você fosse aí para ler comigo, né, gente? 142, como é que tá aí na Bahia? Chegando, hein? Clama em alta voz ao Eterno.
Em alta voz eu suplico por misericórdia, apresento todas as minhas queixas a Ele e exponho meus problemas nos mínimos detalhes. E vou ler o versículo 3, quando mergulho no desespero, meu espírito enfraquece. Só tu sabes como eu me sinto. Sabes do perigo que estou correndo, das armadilhas escondidas. Olho para a direita e para a esquerda, não há alma que se preocupe com o que acontece. Mas eu clamo a ti, ó Deus, tu és a minha chance, minha esperança, ouve-me. Por favor, não fique assim, livra-me dos que me perseguem. Davi estava em tempos de morte, né? Tempos de perseguição, muitas vezes nós sentimos isso, né? Mas Davi, ele não sucumbiu. Ele não foi derrotado na caverna, ao contrário. Tão logo a promessa de Deus se cumpriu, e logo ele foi recebido como rei de Israel, não é mesmo? Então, assim, essa é a nossa primeira parte aqui, sobre Davi, e às vezes acontece isso com a gente nesse tempo, como eu te falei da minha família. Eu fui muito criticado no começo do ano, porque a gente fez muito, a gente foi para a África, depois fomos para o Amazonas, depois eu pude estar no Pelourinho, né, com o pessoal da Batista da Independência. E o pessoal, vocês têm que parar, vocês têm que diminuir. Eu falei, tudo tem um tempo, tudo tem um momento de Deus. E teve um momento de parar, né? Deus nos parou. Mas eu acredito que Ele tem falado com nós através da sua palavra. E se você entender que foi um plano de Deus, você tem que sair dessa caverna vitorioso. O tempo de quarentena não é um tempo de derrota, é um tempo de sacudir. A palavra de Deus diz que tudo que é abalado será abalado. E tudo que está em Deus vai permanecer. Então, é nessa palavra que a gente tem que ficar. Vamos falar um pouquinho de Elias, lá em 1 Reis 19, 9. Vamos abrir lá, gente? 1 Reis, tá comigo aí? Aleluia. 1 Reis 19, né? Então, eu tenho certeza que Deus, em sua grande e poderosa mão, vai livrar você de toda a caverna, de tudo aquilo que tem feito mal pro seu coração. 1 Reis 19, 9, tá? Abre aí, né? Porque você tá no culto online, você não vai abrir, tá bom? Então, 1 Reis 19, 9. Aleluia. Glória. Diz assim: Ele se levantou, comeu, bebeu e partiu. Sustentado pela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Chegando lá, entrou numa caverna e dormiu. A palavra de Deus veio a ele e disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Muitas vezes a caverna não é um plano de Deus também. Elias foi para a caverna. E muitas vezes a gente está nessa. Qual que é a caverna de Elias? A caverna do medo. Então existe uma frase, né? Tô na prova, pastor, tô na prova, irmão, tô na prova, missionário. Existe a prova que é o plano de Deus, e existe a prova que é o seu plano. Elias estava no plano dele, porque ele quis. E Deus pergunta para Elias: o que você está fazendo aqui? Sai daqui, aqui não é o seu lugar. Aí ele tentou justificar porque estava ali, mas Deus, ele não precisa das suas justificativas. A gente às vezes tem muita justificativa, né? A gente tem muita... a gente sempre tem algo para dizer. Mas Deus, ele não precisa dessas justificativas. Ele disse assim: Elias, volta pro caminho. Acho que sabe quando você encontra alguém num lugar que você não espera? Muitas vezes assim o pessoal pergunta: ô pastor, missionário, quando a gente viaja muito, né? Pra não passar, o que você tá fazendo aqui? Você tá em tal lugar? O doutor falou: não, tô passeando. Mas não é, gente. Então, assim, Deus ficou indignado, assim, na seguinte frase: o que você tá fazendo aqui, Elias? Elias achou que ele era o único que não tinha se dobrado a Baal. Então ele achou que ele era o único. Deus queria contar com ele, mas não na caverna. E Deus revelou que ele não ficou só, que existia mais 7.000 que não tinham se dobrado a Baal. Deus está te falando hoje o seguinte: sai da caverna, meu amigo. Caverna não é para você, não é esse plano que Deus tem para você. Talvez o tempo de caverna foi um tratamento. Existem vários tipos de caverna. E Deus estava dizendo: Elias, eu não te coloquei aí, sai daí. Não é verdade? Volta para o caminho quando é tempo. Deus não tirou Elias da caverna, viu, gente?
Elias ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Elias estava na caverna por medo. Talvez você esteja na caverna por medo. Muitas vezes, quando Deus desafiou nosso coração como missões, eu tive muito medo. Mas eu vou te dizer, nunca faltou nada. Nunca faltou R$1. Quando o Senhor nos envia, Ele nos mantém. E aí Elias entrou nessa caverna do medo. Ele ficou com medo das ameaças de Jezabel. De uma hora para outra, ele esqueceu quem ele era. E o pior, ele esqueceu de quem Deus era para ele. Quem era Elias? Vamos falar algumas coisas que Elias fez com o poder de Deus. Ele orou, caiu fogo do céu, desafiou os profetas de Baal. Por uma simples ameaça, ele ficou com medo e se esqueceu dos grandes feitos de Deus. Quantas coisas Deus fez por você? Quantas coisas Deus fez pela sua vida? Quantas coisas Deus fez na sua vida? Você pode lembrar sobre isso? Eu tenho certeza que Deus ele já fez muita coisa em você. Olha, eu tive muitas experiências que eu poderia compartilhar com vocês. Eu já tive experiências de montar congressos no sertão, não ter o que comer. E só ter uma comida e 1000 jovens. E Deus mandar na madrugada um caminhão de comida. Tive experiência de fazer trabalhos e não saber o que Deus ia mandar para aquele povo comer. Porque às vezes não adianta você só orar. Você tem que também fazer a parte, né? É orar com a ação. E, gente, Deus sempre mandou. Essa semana mesmo, Deus fez cada milagre. No meio da tempestade, no meio da pandemia, Deus não falhou com os missionários. Talvez você pode ter falado com Deus, mas com os filhos dele, ele não falha. E, gente, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E talvez você esteja como Elias, na caverna do medo, na caverna do egoísmo. Tanta caverna, né? Cavernas assim que podem cercar você. Falta de perdão. Então, Elias, ele entendeu que Deus queria que ele não estivesse naquela caverna. Eu vou dizer pra você, nesse momento que você está assistindo, sai da caverna. A caverna não é pra você, não. Não tô dizendo que é pra você sair aí, por sua máscara e evangelizar. Mas acho que você pode mudar o seu coração. E quando você é colocado na caverna, né? Vamos falar de uma caverna que não é caverna. E eu gosto muito dessa ilustração de Paulo e Silas, que a caverna é uma prisão. Paulo e Silas presos em sua viagem missionária. Foi a segunda viagem, lá em Atos. Eles foram acusados porque há confusões, né? E perturbações da cidade, porque aquela adivinha foi atrás deles. Ela ganhava os senhores dela ganhavam dinheiro com ela. E Paulo e Silas libertaram ela daquele demônio. E eu estava lendo um dos textos que diz que os pés de Paulo e Silas eram presos. Não tinha como eles fugirem, né? Tinha naquela época a cadeia interna e externa. Externa eles tinham um pouco mais de liberdade, a interna era muito rígida. Então, com seus corpos totalmente doloridos e submetidos a condições subhumanas, Paulo e Silas resolveram orar a Deus e cantar louvores, estando com dor, fome e sede, mas o seu coração estava voltado a Deus. Quando você estiver na caverna e você se sentir acuado, é tempo de cantar, é tempo de adorar, é tempo de exaltar o nome dele. Eu lembro que nós passávamos em Juazeiro do Norte madrugadas de adoração e oração para uma chuva vir sobre o sertão. No de 2014, 2013 e 2014, eram muitas orações por chuvas no sertão. E eu pensava, esse povo é louco, esse povo é doido, chuva no sertão. E eu vou te dizer uma coisa, esse ano choveu tanto no sertão ano passado. Faltou chuva aqui no Paraná. E eu falo, Deus, o Senhor não é um Deus que falha naquilo que o Senhor pede. Então, naquilo que o Senhor coloca no coração, eles estavam com tudo isso, mas o seu coração estava voltado a Deus. E houve o terremoto, né? Ele tinha um papel decisivo nos propósitos de Deus. Esse terremoto teve um papel. Eles não pediram para sair da prisão. Eles adoraram a Deus, o Todo-Poderoso. E o terremoto fez com que tudo fosse quebrado e eles fossem livres daquilo.
Eles foram colocados pela circunstância, mas Deus os livrou. A gente viu falar aqui de Davi, que foi para a caverna se esconder, e lá fez discípulos. E lá ele viu Deus. Elias, que foi se esconder, aí ele viu Deus. Mas lá não era um plano de Deus para ele. Ele foi se esconder por medo. E que a gente vê a prisão. Eu não sei em qual caverna você está, em qual tipo de situação está seu coração, mas eu quero dizer que é tempo de se levantar em oração, é tempo de se levantar em clamor. A gente não está num tempo de mimimi, de ficar com medo de tudo. A gente está num tempo de adorar a Deus. Estamos num tempo de levantar a Ele, o verdadeiro altar. Te desafio a orar pelos missionários, pela obra de missões. Te desafio a sair desse tempo de angústia. A Bíblia diz que as pessoas angustiadas iam para a caverna. Talvez você esteja na caverna do seu quarto, na caverna aí, na sua casa, se tornando uma caverna para você. Mas saiba que o Senhor é Deus Todo-Poderoso e um só soprar dele pode tirar você daí. Se você clamar a Ele, se você pedir a Ele. E a você, talvez, que esteja afastado das coisas de Deus, afastado do propósito de Deus, como Elias, querendo se esconder de algo. E Deus está falando para você continuar no caminho. Persista no caminho. Ou seja, como Davi, fraco, inseguro, pensativo. Deus tem o melhor para você, para o seu coração, para a sua casa, para a sua vida, para que haja em você mudança. E que você seja diferente. Seja persistente em Deus. Gente, quero deixar esse desafio para vocês. Orar pelos missionários. Esses tempos, muitas vezes, eu me senti na caverna. E a gente passa, né? Existe o cansaço físico e psicológico. E esse tempo deixa a gente cansado psicologicamente, todos nós, mentalmente. Mas eu quero dizer que o Deus de paz, Ele ainda continua esmagando Satanás sobre os nossos pés. Clame a Ele. Saia desse tempo. Seja livre e veja o que Deus tem para você. Eu vou estar orando agora. Espero conhecê-los em breve, estar com os irmãos, com máscara ou sem máscara. Eu e minha esposa estarmos aí com vocês, viu, queridos? E tenho certeza que Deus fará grandes coisas conosco. E essa palavra, colocou no seu coração, mande ela para alguém. Compartilhe com algum coração aí que deve estar precisando ouvir. Senhor, eu oro agora pelo meu irmão, pela minha irmã do outro lado, Deus. Talvez esse irmão esteja na caverna, esteja num momento de tristeza, mas eu sei que o Senhor pode libertar, que o Senhor pode curar, que o Senhor pode restaurar, Senhor. E eu peço em nome de Jesus, que ele seja curado, transformado, que haja algo diferente nesse coração, Deus. Que haja diferença na alma, que haja diferença no espírito. Aquele que está na caverna não é teu propósito, que ele saia da caverna, ele ouça a tua voz e obedeça. E aquele que está na caverna para tratamento, que esse também saia, mas saia vitorioso e não sucumbido e não derrotado. E esse que está preso aí, como Paulo e Silas, que ele abra a boca para cantar e louvar o teu nome. Queridos, que seu coração seja restaurado, fortalecido, e cheio de Deus nesse dia, cheio de Deus na sua casa, cheio de Deus por onde você passar, viu? Beijos no coração, espero que a gente se veja em breve, meu pastor, meus queridos, e um prazer compartilhar com vocês essa palavra, firmes e confiantes em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Você recebeu essa palavra no seu coração? Eu recebi no meu coração. Tenho certeza que você também recebeu no seu coração. E que essa palavra ela frutifique, ela prospere. E você seja alguém que sai da caverna e proclama a palavra do Senhor para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe. O Senhor é contigo, amém? Domingo passado tivemos um culto aqui muito bom. O Senhor foi glorificado. Alguns irmãos vieram. A gente encheu isso aqui com as cadeiras que eram pertinentes ao contingente de pessoas. Domingo tivemos aqui um culto de louvor e adoração ao Senhor. E queremos convidar você também para esse domingo agora estar conosco. Você pode se inscrever no site, tem lá todo o endereço que você pode fazer sua inscrição
nós temos somente 60 vagas, então você tem que se inscrever logo, né? Para o culto da manhã, para o culto da noite. O culto da manhã começa às 9 da manhã, termina às 11 horas da manhã. E o culto da noite começa às 17 horas e termina às 18h30, tá bom? Portanto, você é nosso convidado, venha para a igreja, venha adorar o Senhor, venha conhecer mais a Deus, venha estar com os irmãos aqui, mesmo distantes, né, com corpos, mas aqui juntos no mesmo lugar, como o corpo do Senhor, adorando o Senhor, amém? Deus te abençoe, fica o nosso convite, e esperamos vocês aqui, domingo de manhã e domingo à noite, sendo que quem vier domingo de manhã para o culto domingo de manhã, ele só pode participar do domingo à noite se tiver vaga, né? Se não tiver vaga, ele só pode participar só de um culto, que é o culto da manhã. Amém? Coloca a mão no seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar ao nosso Pai, agradecendo por tudo que Ele fez nessa noite em nossas vidas, no nome de Jesus. Senhor, te louvamos pela palavra, pelos louvores que cantamos a Ti, pelo momento que podemos te adorar, devolvendo ao Senhor os dízimos e ofertas. E Deus, nós te louvamos por tudo, Pai. Leva-nos em paz, nos livra de todo mal, recompensa o pastor Beto, abençoa a vida dele, prospera ele, a sua casa, a sua esposa, seus projetos, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus, para a glória e louvor do nome de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a unção e a consolação do Espírito de Deus, seja com todos nós, povo do Senhor, em toda a face da terra. Quem crê diz amém, amém, amém. Deus te abençoe. Fica com Deus. Um beijo no coração e um forte abraço.